Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Números 21, versículo 4, que diz: as serpentes ardentes e a serpente de metal. A palavra do Senhor, Números 21, 4, diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há. A nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluias. Irmãos, depois da vitória de Orma, o povo de Israel, ele continuou seu caminho tortuoso para evitar passar por Edom. Eu quero dizer que na postagem anterior foi necessário fazer uma alteração. Moisés teve que fazer uma alteração na rota inicial diante da negativa do rei Edom, que não permitiu a passagem deles. Pois bem, agora eles seguiram por outro caminho, mas na direção que ligava o Monte Or ao Mar Vermelho, dando as costas justamente à terra prometida. Eu quero dizer para os irmãos que o povo começou a ficar cabreiro com isso. Já fazia um tempão que tinham atravessado o Mar Vermelho e agora iam ter que voltar para aquela direção. Tinha mais um probleminha. O território pelo qual eles estavam viajando, o Arabá, é uma planície árida, alastrada de pedras e areia, e geralmente calorosa e seca. E isso, irmãos, provocou muito desânimo no povo. Aí vocês já devem saber o que aconteceu. Começaram a reclamar, porque o povo de Israel sempre reclamava, sempre murmurava, desfilando a mesma ladainha de sempre. Por que vocês nos tiraram do Egito, Moisés? Para morrermos aqui no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles tinham comida, irmãos, em abundância, mas se rebelaram pela monotonia de sua dieta celestial. Achavam que só tinham aquilo para comer. Eles pensavam nos alimentos saborosos e variados do Egito, que tanto falavam seus pais. Mas esta foi a 7ª e última vez. Eles reclamaram contra Deus e contra Moisés. As nossas reclamações frequentemente têm as mesmas causas. Muitas vezes nós reclamamos de coisas que estão à nossa frente. Nós reclamamos sem observar, sem ver que aquilo que está à nossa frente é maior do que aquilo que nós vemos, porque aquilo que os nossos olhos vê, muitas vezes não é aquilo que o coração deseja. Eu quero dizer que se pudermos corrigir essas ações e atitudes, deixaremos também de nos queixar quando achamos que as coisas não vão bem. Eu quero dizer que o Senhor então fez uso de serpentes venenosas que habitavam naquela região para punir o povo pela sua incredulidade e rebeldia. Eu quero dizer para os irmãos que o deserto naquelas regiões tem uma variedade de serpentes, algumas das quais se escondem na areia e atacam sem aviso prévio. A mordida trazia grande sofrimento e podia levar a uma morte lenta. As serpentes foram chamadas, irmãos, de ardentes devido à inflamação violenta causada por sua mordida. Na realidade, essas mortes aconteceram porque Deus retirou a sua mão protetora sobre o povo. E hoje não é diferente. Quantas pessoas murmuram diante de situações que Deus pode resolver? Porque Ele não pode parar um instante, colocar o teu joelho no chão e orar e pedir providência para Deus. É isso que Deus requer de nós. Deus não quer murmuradores. Deus não quer aqueles que ficam dando passo para trás, que ficam andando igual caranguejos.
Deus quer que você vá à frente, que você busque vitória, que você tenta resolver o problema, que você coloque em ação o teu pedido na frente de Deus. Na realidade, irmãos, essas mortes aconteceram porque Deus tinha retirado a mão protetora deles. Como a região por onde viajavam estava infestada de serpentes, escorpiões e muitas outras criaturas perigosas, portanto é de se admirar que essa gente conseguisse sobreviver em um deserto tão seco, tão improdutor. Por isso, em cada dia aconteciam os milagres da proteção do Senhor. E é o que muitas vezes acontece conosco. A mão protetora do Senhor, irmãos, repousa sobre nós e muitos milagres acontecem durante nossas vidas sem nunca reconhecermos. Quantas vezes nós olhamos para montanhas e perguntamos: de onde vem o meu socorro? Pare e pergunte de onde vem o teu socorro. Você vai ver que você vai ter uma resposta exata do que Deus está à tua frente. Mas por causa da murmuração daquele povo, o Senhor repentinamente retirou sua proteção e permitiu que as serpentes atacassem. Rapidamente o povo se humilhou diante de Deus, sabendo que eram falsas as suas acusações contra ele. E Moisés, entendemos que pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Chegaram até Moisés e pediram perdão a Moisés. Ora, pedindo a Moisés, Moisés vai direto a Deus. Fala com Deus, Moisés. Vê se esse Deus faz alguma coisa para nós. Ora, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés foi até o Senhor e orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela, viverá. Todos nós só podemos começar, irmãos, uma nova vida com Deus depois que reconhecemos que pecamos. Cristo morreu pelos pecadores. Quem não vier a Ele na categoria de pecador não pode ser salvo por Ele. Perceba que o povo não prometeu nada, apenas reconheceu o seu pecado e confiou na misericórdia de Deus. Também somos salvos apenas por reconhecermos o nosso pecado e confiarmos na graça de Deus revelada em Cristo. Deus não requer uma promessa de nossa parte, apenas arrependimento. E muitas vezes nós temos que se arrepender daquilo que nós estamos pedindo ou nós estamos fazendo. Reconheça o teu erro e busque ao Senhor que a vitória vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor.